Você sabia que a gente utiliza as funções da linguagem o tempo todo no nosso dia a dia? No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns exemplos disso. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Então vamos começar a classificar as funções da linguagem. Olha o que eu coloquei para você. As funções da linguagem são as maneiras de usar a linguagem de acordo com o objetivo de quem fala ou quem escreve. Ou seja, de acordo com o nosso objetivo, a gente vai usar um tipo de função da linguagem, tá? Elas são classificadas em 6 tipos: a função referencial, a função emotiva, função poética, função fática, função conativa e metalinguística. Vamos ver cada uma delas daqui a pouco, tá bom? E aqui agora a gente tem os 6 elementos essenciais da comunicação. Então, eu separei em cada tela 2, tá? Aqui nós temos o emissor e o receptor. O nome já é bem intuitivo, o emissor é quem emite, né? O locutor é aquele que diz algo a alguém, tá? No processo de comunicação a gente conversa com alguém. Então, um começa falando e o outro vai ser o meu receptor. Ou seja, o meu locutário é aquele a quem o texto do locutor se dirige, tá? É com quem eu estou conversando. Então, olha essa imagem aqui. A pessoa ali do balãozinho azul está falando, ela é o emissor. Quem é o receptor é o cara que está escutando, tá bom? Depois eles podem inverter, é um processo de comunicação, tá? Ele vai responder. Nessa tela eu tenho a mensagem, que é o texto que é produzido pelo locutor, né? A mensagem em si. E o código, o que é o código? É a língua, é o conjunto de sinais, de regras estabelecidos por convenção que permite a gente compreender essa estrutura. É a língua portuguesa, no caso, né? Ou a língua inglesa, se você estiver falando em outro idioma. Nesta tela nós temos mais 2 elementos essenciais. Primeiro é o canal, que é o meio que conduz essa mensagem, vai ser o som, o ar, o papel, o telefone, e o referente. O que é o referente? É o contexto, é o assunto em si, é o objeto aos quais se refere a mensagem, tá? Então agora sim, eu separei essa tela aí pra gente ver, ó. Entre o emissor e o receptor tem esses 6 elementos essenciais que são fundamentais no processo de comunicação. Agora vamos para as 6 funções da linguagem. A gente vai começar aqui com a função emotiva. Olha o que eu coloquei nessa tela. Também conhecida como função expressiva, a função emotiva acontece quando o emissor tem como principal objetivo expressar seus sentimentos, suas emoções e opiniões pessoais. Sempre está escrito em primeira pessoa, então essa é a dica fundamental porque tem caráter pessoal. Quais são os textos que a gente pode encontrar isso? Poemas, cartas, diários, muito frequente, tá? Principalmente poemas, função emotiva, não tem o eu lírico, o eu poético, então temos aí a função emotiva, certo? Aqui agora nós temos a função conativa, também muito conhecida como função apelativa. Grave esses 2 nomes que pode ser muito útil para sua prova, tá? Então, o que é essa função conativa, o objetivo dela? Olha o que eu coloquei aí. A função conativa ou apelativa da linguagem foca no receptor, ou seja, no meu interlocutor, com quem eu estou falando, com o objetivo de persuadir, influenciar ou convencer esse leitor ou ouvinte a agir ou pensar de determinada forma. Tá sempre em segunda pessoa, que é o tu, ou terceira pessoa, que é o ele. Como eu disse, por ela estar apelando, né, ela se refere principalmente a propagandas, discurso político, onde a pessoa vai te convencer. Uso de verbos no imperativo. Compre isso, compre aquilo, né? E discurso político também. Vote em mim. Já a função referencial, também conhecida como função informativa, tem como principal objetivo transmitir as informações e apresentar fatos sobre determinado assunto. Está sempre na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Aqui no caso, lembra de função referencial, lembra de referência bibliográfica, tá? São textos jornalísticos, textos científicos, materiais didáticos, tudo que serve como referência bibliográfica vai entrar aqui na função referencial. Aqui agora nós temos a função metalinguística, que é caracterizada pelo uso da metalinguagem. O que é isso? É a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica o código utilizando o próprio código. Então, quando a gente tem um poema, que o poeta ele fala sobre o ato de escrever um poema. Aqui nós temos uma tirinha do Búgio. Ele diz assim: vou fazer uma metalinguagem. Quase.
Pronto! Então, ó, o personagem da charge faz uma charge para explicar a metalinguagem. Então, dessa maneira, o próprio emissor, né, quem está emitindo a mensagem, utiliza do código para expressar aí o próprio código. Agora nós temos a função fática, que tem como objetivo iniciar, manter e encerrar a comunicação, valorizando principalmente o contato entre o emissor e o receptor. Nesse caso, o elemento mais importante é o canal, é por onde essa comunicação é feita, tá? Se é por telefone, principalmente por telefone que a gente vê aí, né? A gente vai falar o alô, oi, tá me ouvindo? Entendeu? Então essas expressões são funções fáticas para eu saber se o interlocutor ele está compreendendo o que eu estou falando, tá? Olha a tirinha que eu coloquei aí para você. Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então olha que ele fala. Como vai? Um belo dia lá fora, não? Ou seja, que a pessoa vai retribuir essa pergunta para eu saber se a pessoa ainda está ali, ó, manter, ó, porque tem como principal objetivo manter a comunicação ou encerrar a comunicação, tá? E o próximo, que é o último, temos aí a função poética. Cuidado para a gente não confundir com a função emotiva. Apesar daquele tá muito com texto na primeira pessoa, principalmente poemas, diários, né, cartas. Aqui, olha só, a função poética, ela é característica das obras literárias e possui como marcas a utilização do sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado das palavras. Aqui, o emissor preocupa-se com a maneira como a mensagem será transmitida pela escolha das palavras. Então, olha só esse poema aqui. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então, repare que ele utilizou, né, da função poética e brincou com essas palavras, que é muito conhecido no poema visual, poema concreto, né, que a gente pode brincar com essas palavras. Então, como ele quis utilizar esse sentido conotativo, sentido figurado, brincando com a pessoa que bebe, que vai sair meio cambaleando, ele utilizou disso quando diz de que forma essa pessoa saiu do bar, tá? Então foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um super, super beijo e até a próxima. Tchau!